Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 1 a 7 de dezembro. Qual o tema que eu trouxe hoje para nós trocarmos uma ideia? Última superlua cheia em 2025. O quanto a gente ouve o pessoal falar, porque a superlua, isso e aquilo. Essa traz... A última lua cheia de 2025 traz uma especialidade bem bacana que eu vou conversar com vocês. Mas, como eu sempre procuro trazer aqui as informações que eu percebo que estão circulando e, de repente, se eu acredito que é necessário desmistificar alguma coisa, coloco aqui a minha visão, sempre sujeita a erros e enganos. Primeiro, superlua. Cara, ela não vai ficar gigantesca como muitas pessoas dizem. A Lua tem a tendência, na observação daquelas pessoas mais sensíveis, enxergar ela mais brilhante, um pouquinho maior. Sim, existe essa tendência, que eu vou explicar para vocês o que é superlua. Mas essa superlua, no sentido vibracional, no sentido astral, no sentido energético, ela é muito importante porque ela estará nos arquétipos zodiacais, astrológicos, no signo que é regido por Mercúrio, que deixou a sua retrogradação e que está rumo ao Sol naquela velocidade incrível, porque agora que ele deixa a sua retrogradação, ele vai numa velocidade bem bacana, encontra o Sol, tal e etc. E vocês vão ver que linguagem bacana, ok? Mas, como eu falei, vamos explicar primeiro o que é a superlua. A Lua, ela não possui o seu movimento ao redor da Terra como se fosse um compasso, uma circunferência perfeita. Quer ver? Vou mostrar uma imagem aqui para vocês e vocês vão compreender. Olha aqui. Aqui nós temos a Lua ao redor da Terra, uma elipse, e neste movimento, o que a gente percebe? Existe um momento de aproximação da Terra e um momento de maior afastamento. Este momento de maior aproximação se chama perigeu e o momento de maior afastamento, apogeu. Quando coincide da Lua estar exatamente aqui no perigeu, ou bem próximo à Terra, e for na fase cheia, ela se torna diretamente essa superlua que tanto falam. Eu acredito que deu para entender. Algumas pessoas estão falando, o que é essa lua negra aqui, Newton Schultz? Esta aqui é a formação de Lilith, que é um ponto astral lunar, por isso que Lilith está associada à Lua, que também está, de uma certa forma, no jogo, conversando com Mercúrio essa semana. Mas eu coloquei essa imagem justamente para que vocês entendam o que é a superlua, ok? É um momento, agora afirmo de novo, é um momento onde a Lua está bem próxima à Terra, no sentido do seu movimento, e estamos na fase da Lua cheia, exatamente o que nós temos nessa semana, que vai ocorrer na quinta-feira, dia 4/12, certo? E outro ponto em relação à Lua que poucas pessoas falam também. A gente pensa que a Lua, ela fica nesse movimento perfeitinho ao redor da Terra. Não é bem assim. Ela traz um ponto de inclinação em relação à própria Terra e o movimento dela de translação ao redor do Sol. Olha aqui, vou recolher um pouquinho mais minha imagem. Então a Lua, ela traz esse movimento que representa a sua descida e depois a subida. Então existe uma inclinação, vocês estão entendendo? E aqui também, já que estamos colocando a Lua como foco na semana, nós temos também os famosos nodos lunares, que também não são planetas. É o encontro deste movimento da Lua passando pelo ponto onde nós temos o movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Aí formam-se os nodos. Na descida é o nodo sul, ou a cauda do dragão, e na subida o nodo norte, ou a cabeça do dragão. Então todas essas energias estão em voga. A superlua ocorre como? Ela estará exatamente deste lado aqui, porque a lua cheia
sempre representa este momento onde a Terra está no centro, então a Lua está a 180 graus do Sol, então ela traz toda aquela exuberância, ainda mais estando com a sua força totalmente voltada ao que nós chamamos de superlua, como as pessoas estão falando. Olha aqui o que é a lua cheia. Aqui no caso é um eclipse, mas para que todo mundo entenda. Olha aqui, ó. A lua fica em oposição ao sol com a lua no centro, só que a lua ela vai estar totalmente brilhante, ela não vai estar eclipsada como está aqui nessa imagem. Eu só quis demonstrar para vocês aqui, no início da nossa troca de ideia, o que é uma superlua. Acredito que agora ficou bem claro. Não entrem nessa conversa por aí que o pessoal fala, a lua vai ficar gigantesca. Não. Vocês vão ver que quando vocês olharem, quem aprecia isso, estiverem em condição, que estiver aberto, vai olhar e falar assim, não, a lua cheia ela está normal, está com um brilhinho a mais, tal. É exatamente isso que ocorre, ok? Então, com este conhecimento, agora que todo mundo compreendeu, nós entramos diretamente no movimento astral da semana. O que nós temos? Olha aqui que bacana, vamos juntos aqui. Nós temos diretamente a força do Vênus renovado. E Vênus é a oitava superior da Lua. Então percebam como a Lua está no jogo do que nós temos essa semana. Então, agora eu cito alguns signos, como eu sempre falo. Do meio do vídeo para o final a gente vai falar principalmente dessa superlua, desenvolvendo esse poder que nós vamos começar a conversar agora, em relação a tudo que ela representa. Desta metade para o final, a gente faz o desenvolvimento pessoal. Agora, eu cito alguns signos, mas esta reflexão inicial representa uma energia para todos. Então, maravilha. A força de Vênus ingressa em Sagitário e ela encontra quem? O Sol e Marte. E a energia do Mercúrio está bem próxima também no signo anterior, Escorpião, praticamente alinhado com a força de Lilith. No final de semana, a força mercuriana que rege a lua cheia vai se encontrar com Lilith. Entenderam agora por que eu expliquei para todo mundo o que representa essa força? Agora é o momento da interpretação. Primeira coisa que eu gostaria de falar para todos, isso é muito legal, quando a gente fala de astrologia. Pegamos esses três planetas, Mercúrio, Vênus e Marte. Eles expressam e simbolizam diretamente o nosso consciente individual. Então, como esses três estão em proeminência nessa semana, é muito interessante nós compreendermos o que representa isso. Vamos lá, que é super simples. Tudo que a gente faz na nossa vida, é o nosso consciente individual, como a gente se lança com as nossas energias nas experiências, seja uma coisa pequena, pegar um copo d'água, ir tomar banho, assistir TV, escutar uma música, sair, sempre antes de tudo, o que nós temos? Nós temos uma energia mental. Esta é a força de Mercúrio. Então, quando falamos da energia mercuriana, que está aqui em Escorpião e vai se alinhar com Lilith, representa diretamente a nossa mente. Esta força que faz a gente raciocinar antes de fazer qualquer coisa. Então, como eu disse, pegar um copo d'água, conversar com alguém, vou ver o que tem no celular, vou olhar as redes sociais, você está utilizando o Mercúrio. Por isso que Mercúrio representa a mente e todas as possibilidades. É a decisão inicial. Agora vem o segundo ponto. Depois de Mercúrio, quem que vem? Vem a energia de Vênus. Que Vênus representa gostei, não gostei, aprecio, não aprecio, olha isso como é legal, isso não está legal. Quer ver um exemplo? Vamos voltar para aquele exemplo bem simples. Quero tomar uma água. Então, foi Mercúrio que colocou esse tipo de energia, não diretamente a necessidade de tomar água, mas algo que você decidiu. Aí você fala, como é que eu vou para lá? Vou descer, vou ali, vou no filtro que está ali na cozinha. Um exemplo. Tudo isso é Mercúrio. Aí você, no trajeto até a cozinha, você passa por alguma coisa que você vê, etc. Pô, aqui tá sujo, aqui tá limpinho, olha o que eu encontrei, isso que eu estava procurando. Isso já representa as conexões mercurianas trabalhando com Vênus.
Coisas, como eu disse, que você gosta, que você não gosta. Aí você chega lá, quando você vai realmente pegar o copo e ligar o filtro, ou abrir a torneira, ou a geladeira que tem a garrafa ali, aí já é a energia de Marte. Vocês estão compreendendo? Marte representa diretamente a ação. E neste momento astral, eles estão bem próximos conversando aqui. Olha aqui, esse aqui é Marte, vou ampliar aqui para vocês. Aqui é Marte, que está em Sagitário. Vênus, que acabou de ingressar, exatamente hoje, segunda-feira, dia 1, ingressar em Sagitário. E Mercúrio, que deixou a sua retrogradação em Escorpião, já olhando para Lilith. Então, essa energia desses três, Marte, Vênus e Mercúrio. Quando nós falamos deles, por isso que eu falei, o inconsciente individual, é aí que nós precisamos ter a atenção da força em relação a essa semana e a superlua. Porque Mercúrio é o primeiro passo, é aquela energia da mente. Vênus é tipo gostei, não gostei do resultado, escolho fazer esse caminho. E Marte é diretamente a nossa força aplicada no sentido da realização. É aí que entra a linguagem astrológica desses três para a gente compreender o que está acontecendo. Então, novamente, Vênus ingressou em Sagitário, ali já está Marte e o Sol. E Mercúrio está no signo anterior em Escorpião, junto praticamente de Lilith, onde no final de semana ele vai ficar alinhadinho. Seria como se fosse a prova dos 9. Eu vou colocar aqui o dia a dia, vocês vão ver como o Mercúrio vai fazer um alinhamento perfeito no final de semana com Lilith. Olha aqui, Estão vendo ele se aproximar aqui? Olha que interessante. Ele vai, quando chegar o final de semana, ele está alinhadinho com Lilith e o Sol colunado por Vênus e Marte em Sagitário. Agora vamos à leitura direta desta força para que a gente compreenda como estão as energias. Primeiro é Mercúrio. Então, seja qual for seu objetivo e meta, sua prioridade da semana, ou mesmo para o fechamento do ano, sendo que já entramos em dezembro, o que a gente precisa entender? O Mercúrio ele está passando exatamente por onde ele fez a retrogradação. É fácil de entender isso. O Mercúrio, ele iniciou a retrogradação aqui um pouquinho, aqui bem próximo de onde está esse Vênus. Aí ele saiu de Sagitário no seu movimento retrógrado e ingressou em Escorpião. E dia 29, super recente, ele começou a andar no sentido direto. Então ele está passando por onde? Ele está passando exatamente por onde ele fez a revisão. Vocês estão compreendendo? Por isso que na semana passada, o vídeo de astrologia, eu coloquei como tema principal vencer o passado. É isto que este Mercúrio está pedindo para nós, porque toda essa energia que envolvia, inclusive Vênus, que estava aqui até ontem também em Escorpião, junto de Lilith e com o Mercúrio retrógrado, toda essa energia aqui estava pedindo aquela revisitação. Só que agora, o Mercúrio ele está passando por onde ele fez a retrogradação, em Escorpião. Então, qual a dica para todo mundo? No sentido direto mesmo, em relação a qualquer experiência ou prioridade da sua vida. É o momento de você observar com os olhos dos sentimentos mais profundos tudo que possivelmente pode ter sido aberto na semana anterior, onde a gente olha ali as coisas que de repente podem ter voltado, foi a tônica que nós conversamos aqui da semana passada. Agora chegou o momento de você arrumar. Deu para entender? Ficou mal resolvido, mas está mal resolvido ainda? Está. Então o que eu tenho que fazer com essa energia super intensa dos meus sentimentos, eu vou demonstrar, olha aqui, Mercúrio já olhando para Lilith, eu vou demonstrar que eu tenho força para vencer todo e qualquer tipo de energia que está mal resolvida em relação à minha força pessoal, através da expressão mais sincera e profunda dos meus sentimentos. Por que arrumar? Porque o Mercúrio, agora fica claro, ele está passando exatamente por onde ele demonstrou as revisões a serem feitas, só que agora ele está no sentido direto. Seria como se ele estivesse falando, é a nossa força mental, só que matizada
por Escorpião, que são os sentimentos mais profundos. Pô, então aqui não tá legal, aqui é isso, aquilo, então vamos começar a arrumar? Colocar um exemplo bem prático em relação a isso. Vamos supor que você está num envolvimento com grupos, com amigos, ou mesmo relacionamentos, ou questões de trabalho, que de repente ficou aquela energia chata, aquela energia esquisita dessa retrogradação de Mercúrio que foi do dia 9 até o dia 29. Recente, final da semana passada. Com isso, agora ele tem a oportunidade de passar por esses mesmos locais e com isso falar, agora vai lá e arruma. Então, o que eu recomendaria para todos de coração? Normalmente, o mais evoluído é aquele que dá o passo em frente. É aquele que chama para conversar, é aquele que chama para trocar uma ideia. E, novamente, a energia emocional desarmada. Porque existe a tendência, sendo que Lilith está aqui, algumas pessoas são vencidas por essa energia e não sabem sublimar esse tipo de força. É o momento de se desarmar, não trabalhar rancor, não trabalhar, sabe, tem pessoas, infelizmente, que trabalham aquilo, a vingança. Ah, vai ter um momento certo que eu vou devolver isso. Tira isso da sua mente e também do seu coração. É o momento de trabalhar, como eu sempre falo, o perdão, perdoar. Ah, Nilton, isso está muito difícil, isso e aquilo. Novamente, é a minha visão sempre sujeita a erros e enganos. O mais evoluído sempre é aquele que dá o passo para a harmonização e o equilíbrio. O que nem vamos chamar de menos evoluído, aquele que está mais desconectado, é aquele que fica com uma energia tensa, pesada, que, sabe, eu não quero conversar, não quero dialogar. Faça a sua parte. É isso que está sendo pedido. Aí essa energia do final de semana, quando o Mercúrio, praticamente nos seus últimos momentos, porque logo depois do final de semana, ele vai retornar a semana que vem para Sagitário. Então é aquele momento que você não pode demonstrar essa energia pesada, essa energia tensa dentro de você. O mais evoluído é aquele que faz o seu papel. Ó, tô aqui, bandeira branca da paz. Isso que eu estou falando, obviamente, dá para você encaixar com várias nuances em qualquer experiência da sua vida. O que vai adiantar as pessoas ficarem com energias rancorosas, como eu disse, às vezes, vingativas e etc., isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Procure relaxar esse tipo de força. Transforma essa energia lilithiana em poder, porque Lilith se torna poder quando ela é bem trabalhada. Quando ela fica mal conectada, que você deixa essa energia densa ficar fazendo parte do seu ser, porque você não resolve, não dá uma fluidez, não conversa, Mercúrio é a conversa, é a troca de ideias, representa todas as possibilidades presentes. E tudo isso, daqui a pouquinho vocês vão ver, está associado diretamente a esta última superlua cheia de 2025. Então essa energia mercuriana está pedindo isso. Depois de Mercúrio vem Vênus. Seria mais ou menos assim, o Mercúrio ele demonstra todas as possibilidades, aí Vênus escolhe como trabalhar essas possibilidades. Então, se você conseguir trabalhar esse tipo de força que eu falei agora, o Vênus, recém-ingressado na energia de Sagitário, pede o seguinte: para que você trabalhe a sua energia no sentido de liberdade, no sentido de otimismo, de deixar o seu coração focado numa motivação onde todo mundo pode se adequar com a sua energia astral à experiência e tudo pode, de repente, ter um caminho que vai ser bom para todos. Quer ver eu dar um outro exemplo para vocês? Vamos supor que é uma questão de trabalho, que você foi lá com a sua predisposição de conversar com o Mercúrio, olha, tantas coisas que eu vi que não estavam legais, vamos trocar uma ideia, vamos conversar agora, colocar, abrir as gavetas dos sentimentos e resolver isso de uma forma intensa, mas sem brigas, sem rancores. Por mais que de repente seja decidido, que isso tem muito a tônica também de Escorpião, onde o Mercúrio retrógrado ainda está essa semana, cada um siga o seu caminho, é aí que entra Vênus junto com o Marte e o Sol.
Porque a energia de Sagitário é o caminho, é aquela energia ponta. Então, o meu alvo é esse. Por isso que numa hipótese, em algo que seja, sabe, decidido após uma conversa com uma energia boa, intensa, forte, porém respeitosa, que cada um tem o seu alvo, cada um tem o seu direcionamento, mas com o coração, é Vênus, cara, bem resolvido, sem rancores, sem mágoas, que cada um siga o seu caminho e nos respeitemos. Não precisamos ser inimigos, sendo que cada um escolheu um direcionamento e um caminho. Vocês entenderam? E essa energia de Vênus, ela está anterior ao Sol. Estão vendo o Sol aqui, ó? Junto, obviamente, com o Mercúrio e a Lilith. Marte que está depois. Por isso que a energia de Marte nesse jogo todo, ele diz o que após essa energia bacana, boa, que eu recomendo para todo mundo. A energia de Marte fala agora que cada um coloque a sua energia no caminho que escolheu. Após todas as revisões necessárias, que essas revisões, tem gente que fala, pô, Nilson, de novo revisão, mas não são as revisões com a tônica das semanas anteriores, é a revisão, tipo, com aquele passo de realmente vamos lá, se veio esse tipo de energia, vamos conversar. Lembre-se, o mais evoluído é aquele que toma a iniciativa, mas com o coração bacana, onde os caminhos serão trilhados através da escolha e decisão de cada um. Aí entra a energia de Marte, onde então, sem mágoas, sem brigas, sem desentendimentos, cada um segue o seu caminho. Vocês estão compreendendo que interessante? Então, para mim, toda a força astral da semana está focado nessa energia que vai praticamente fazer uma oposição com a lua cheia. Olha ela aqui novamente, que ela vai ser exatamente no dia 4. Olha aqui, ó. Ela estará em Gêmeos, que é o signo que fica a 180 graus de toda essa força, 180 graus do Sol, mas praticamente impacta toda essa energia, onde esta superlua geminiana, que é regida pelo Mercúrio retrógrado, que iniciou toda a nossa troca de ideias, representa todas as possibilidades bem resolvidas, porém reveladas, porque a lua cheia é uma lua de revelação. Sempre quando ela aparece no céu, ainda mais como superlua, enxergue você ela ou não, ela traz os influxos de uma energia onde tudo fica claro. A lua cheia representa o verdadeiro segundo sol das tradições, que ilumina tudo, são aquelas noites claras, e no sentido astrológico é que a gente terá a possibilidade de enxergar tudo de uma forma extremamente clara, não tem nada escondido. Não é aquela coisa da lua nova, onde a gente está naquele processo de sementeira e meditação, onde a lua acompanha o sol e são noites escuras. Não, são noites claras. Se você estiver num lugar propício, olha, dia 4, quinta-feira, se você estiver num lugar propício para ver a lua, lembre-se de tudo isso que a gente está conversando. Então, esta é a grande força da semana, onde nós temos essa possibilidade maravilhosa de conversar e dialogar para chegarmos num caminho que será um caminho bom e resoluto para todos. E toda essa energia tem o seu ponto mais forte, principalmente a partir da quinta-feira. Então, fazendo aquele resumão que eu sempre trago aqui, eu sei que muitas pessoas apreciam, sem falar diretamente de astrologuês, vamos lá. É uma semana que nós temos a possibilidade de enxergar de uma forma bem clara todos os pontos que antes estavam obscuros em relação à nossa vida. Mas, para isso, é aí que serve a astrologia. Eu conversei sobre todas essas dicas e toques para que a gente saiba como lidar com esse tipo de força. Então, os sinais são as decodificações que você pega no seu dia a dia. Então, a partir do momento que você observar e você falar, olha aquilo que eu já estou observando há um bom tempo que não está legal, deixa eu ir lá, deixa eu trocar uma ideia, deixa eu colocar uma energia de sentimentos bem resolvida, porém forte, intensa, para resolver isso. A intensidade não é
jogar uma energia pesada. A intensidade é tipo, vamos resolver isso. A sua força de vontade para resolver algo que de repente não está legal dentro de você, ou talvez, por que não, alguém de fora que se aproximou de ti. Então essa energia vai estar extremamente forte. A partir desse momento que o diálogo existe, que existe a possibilidade de todos colocarem os sentimentos verdadeiros presentes naquilo que não está bem resolvido, aí cada um escolhe e decide o seu rumo, se libertando, sabendo, olha, então tá bom, decidimos ir juntos, então vamos juntos, acertamos tudo. Ah, não acertamos, cada um para o seu lado, então sem mágoas, cada um para o seu lado. E realmente trilhar, não ficar ainda com dúvidas no coração e na mente em relação ao que foi conversado. Segue em frente. For necessário se desapegar, se desapega. É a tônica direta deste Mercúrio que deixou a retrogradação e está passando exatamente pelo local onde ele demonstrou tudo o que você precisava ver, só que agora você precisa, com atitude, colocar ordem na casa. A ordem na casa é a sua própria vida, na verdade, as nossas vidas, porque isso está presente para todos nós. E toda essa energia tem o ápice da sua força quinta-feira, dia 4, quando chegar essa superlua, que estará onde? Exatamente em Gêmeos, que é o signo regido pela força de Mercúrio. E esta força lunar conversa com todas essas energias como se fosse um cabo de guerra, 180 graus, para que a gente tenha esta possibilidade de resolver esse tipo de força. E a energia da Lilith, para finalizar, junto com o Mercúrio que está andando por onde fez a retrogradação, está a 180 graus do Urano retrógrado que retornou para Touro. Então, esse eixo aqui, o que diz nesse primeiro passo? É o momento de firmar o que realmente queremos e dissolver o que realmente não tem mais sentido na nossa vida. Então, para mim, essa última superlua que vem ativar todos esses pontos em Gêmeos representa a diversidade das possibilidades que virão através das conversas, através do diálogo. Gêmeos é a diversidade, é o caminho da conversa, da comunicação. Então está tudo aberto para a gente iniciar o fechamento de 2025 com uma energia super bacana com esta superlua. Todo mundo compreendeu? Acredito que não está difícil. Se você está com tudo resolvidinho, legal, bacana, maravilha. Segue adiante que você já está fazendo a sua lição de casa astral há um bom tempo. Mas se você percebeu, principalmente a partir da semana passada, que muitas coisas retornaram ou coisas novas aconteceram, mas coisas novas que estão associadas a coisas velhas que já estavam em andamento, agora é o momento de colocar cada peça do xadrez no seu devido lugar. Ajeitando a sua vida com diálogo, com conversa, não fica com coisinhas escondidas, mal resolvidas, intriguinhas, rancores, tudo isso que também pode estar em jogo. Expõe, deixa de uma forma bem clara, principalmente a partir da quinta-feira, com esta superlua fantástica, que é a última superlua, sempre na fase cheia de 2025, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos falar especificamente dela. Vamos trocar uma ideia do movimento lunar e depois a gente faz o desenvolvimento para os 12 signos com esse poder da Lua. Então, nós estamos segunda, terça e quarta com a Lua crescente, que você tem que deixar crescer no seu ser, esse poder da conversa, esse poder de expor os verdadeiros sentimentos, de demonstrar os caminhos que você escolheu trilhar, tudo que nós conversamos até agora. Porque a partir da quinta-feira, dia 4, é a lua cheia, ou mesmo, como todo mundo já está falando, a superlua. Aí, com isso, nós aproveitamos esse influxo, enxergamos tudo com clareza e seguimos em frente.
na diversidade dos caminhos que podem surgir através dos influxos do que a superlua ou a lua cheia pode nos demonstrar. Agora vamos pegar essa energia no dia a dia e vamos demonstrar como esta força estará desde segunda-feira. Vamos lá? Então, fase crescente, a lua está em Áries. E olha que interessante. A lua em Áries representa sempre o primeiro passo. Lembra aquilo que eu falei? Que sempre o mais evoluído é aquele que tem a iniciativa para resolver ou harmonizar aquilo que não está legal. Então é um momento de curar a alma. Olha a lua crescente aqui alinhadinha com Quirón, que há muito tempo está em Áries pedindo a cura da nossa alma através da coragem e da iniciativa. Então, a lua crescente apoia esse tipo de energia. Já na terça-feira, entra em Touro. Touro é o quê? A firmeza, a estrutura de nós realmente começarmos a estabilizar no nosso ser o que buscamos em relação às nossas decisões, com tudo que é necessário ainda ser dialogado e conversado. E essa energia da lua em Touro na terça ainda estará presente na quarta-feira, último dia da fase crescente. Ela estará alinhada com quem? Com Urano, que está em retrogradação aqui. Então olha como é fácil a gente fechar esse ciclo crescente de segunda, terça e quarta. Inicia na segunda em Áries, onde vamos trabalhar a cura, vamos trabalhar através do primeiro passo, a sublimação nossa, ou na verdade de todo mundo que está envolvido, é você e suas experiências. Na terça-feira entra em Touro, onde as decisões já devem ter sido tomadas, bem estruturadas. Vamos lá, vamos ver com quem que a gente conversa, vamos estabelecer bases firmes e sólidas. Quando chegar na quarta-feira, ela está junto do Urano retrógrado. O Urano é um planeta que pede que a gente seja um pouco inconvencional. Não adianta naquela conversa que virá exatamente no dia seguinte com a lua cheia na quinta-feira, você querer agir de uma forma sempre igual. Sabe, não, é para conversar, é para trocar uma ideia, eu sou o mais evoluído, então eu vou dar o primeiro passo. Vem com aquela mesma conversa, com aquele mesmo papinho que nunca teve um resultado bom. Então, a grande reflexão com esta parte da lua que é importantíssima, sendo que ela é, para mim, representa o ponto principal da semana ou de mais enfoque, é aquele momento de você ser mais criativo, de você ser irreverente, de você surpreender o outro lado com uma energia boa, com uma energia verdadeira, porque a partir da quinta-feira, quando chegar a superlua no seu ápice, em Gêmeos você esteja totalmente pronto para os caminhos que podem se abrir, para toda espécie de diálogo necessário ainda com todo esse poder. Lembre-se que a lua em Gêmeos é regida por este Mercúrio que representa o primeiro passo de tudo que a gente conversou. Na sexta-feira, a lua ainda está em Gêmeos, aqui ela forma, presta atenção, ela forma já na fase cheia uma oposição exata com a energia de Marte, onde a gente tem que aprender a trabalhar a nossa energia pessoal para que não tenha intrigas, brigas gratuitas, ou que caminhos escolhidos de repente tenha prejudicado alguém após tudo que foi visto durante a semana. É o momento na sexta-feira, no meu ponto de vista, sujeito a erros e enganos, de nós controlarmos o poder da nossa fala para não nos julgarmos os donos da razão. É um momento de harmonia, é um momento de equilíbrio entre essas duas forças. Quando chegar o final de semana, a lua chega na sua morada, que é o signo de Câncer na fase cheia. Veja que interessante. Então é aquele momento de acolhimento, é aquele momento onde todo mundo terá uma energia emocional bem resolvida, trocada nas experiências, sem agressões, sem grandes mudanças de temperamento. Isso é um cuidado que a gente precisa ter no final de semana
Porque no domingo, fechando a semana, ou na verdade inaugurando a próxima, a lua linda e maravilhosa, espero que esteja aberto, grava aí, domingo, ela vai estar alinhadinha com o Júpiter aqui em retrogradação em Câncer. Então é aquele momento da gente deixar expandir coisas boas com os nossos sentimentos. Já a galera que não aproveitar esse influxo no seu sentido legal, os temperamentos, a mudança de humor vai estar a 1000 por hora no domingo. Então poderíamos dizer que é a prova dos 9, porque Mercúrio se alinha com Lilith e a lua cheia, ou a superlua, se alinha com Júpiter retrógrado. Quem de repente conseguiu sintonizar todas as dicas que nós trocamos aqui, pode ter um resultado muito bacana no domingo, aquele sentimento gostoso, de missão cumprida. Agora eu vou com a minha energia leve, solta, bacana em relação à minha semana. Mas a galera que não trabalhar isso de uma forma positiva vai ser engolido por uma energia desarmônica de Lilith, atacando todo mundo com as palavras, com uma energia emocional desarmônica e com toda esta energia de crescimento da lua cheia com Júpiter retrógrado. Então, domingo seria o dia da prova dos 9. Olha que bacana. Galera, é esta semana, exatamente dia 3, o último dia da lua crescente, na quarta-feira, que nós temos o nosso encontro. É a última live comigo em 2025. Novamente, 3 de dezembro, hoje dia 1º, na quarta-feira, às 20 horas, onde vocês conversarão junto comigo sobre Tarô e Cabalá 2026 com a força da sua numerologia pessoal. Você ainda não se inscreveu e baixou o material incrível que eu disponibilizei para vocês, que representa uma mentalização onde projetamos na nossa face os 7 raios, as 7 forças da natureza. É muito lindo, cada um dos orifícios da nossa face tem uma linguagem fantástica em relação às forças da natureza. E tudo isso eu trabalhei nessa mentalização. Então, se você ainda não fez a sua inscrição para baixar esse material, pede para a Luísa Tamer aqui no chat, ela coloca ali o link ainda da inscrição, ou mesmo fique esperto que o link da live possivelmente já está pronto também no YouTube. Então troca uma ideia com ela aqui. Então no comentário principal vão estar essas duas possibilidades. Se caso você já baixou, presta atenção, Lu, que essa é para você. Esses dois links, se você já baixou o material, desce um pouquinho no comentário, clique em mais ali, você vai ver que tem o link da live possivelmente. Se de repente ainda não foi liberado pela minha equipe, só vai estar o link da inscrição. Mas se já está liberado, já clica ali, dá o seu like, ativa notificações. Se você ainda quer baixar, o primeiro link vai estar lá, link para inscrição para baixar a mentalização. Então a Luísa no comentário principal vai deixar esses dois links de acordo com a sua necessidade, ok? Então é isso, galera. Você não me segue ainda no Instagram e você, pô, Newton Schultz, sabe, gostaria de ter dicas diárias de astrologia. No Instagram a gente coloca postagens, stories que a gente realiza. Eu mesmo gravo muitos ali. Quem me segue sabe. Então, se quer dicas diárias, me segue ali no Instagram, newton.schultz. Estou esperando vocês. De repente, ali você pode ter uma luz que você está precisando no dia, que de repente, junto desse vídeo semanal ali, eu destrincho dia a dia no Instagram, você pode ter uma dica que pode te ajudar bastante, ok? Então é isso. Não deixe de se inscrever ou mesmo de já dar o like na live. Dia 3, quarta-feira, estou aqui com vocês às 20 horas, Tarô e Cabalá 2026. Agora nós vamos para aquela parte do vídeo que nós vamos falar para os 12 signos. Vamos pegar essa força, esse poder lunar, dessa lua fantástica cheia que temos nessa semana, chamada de superlua, e projetar essa energia na mandala. Agora, então, nós precisamos compreender que tudo que nós vamos falar serve tanto para o seu signo pessoal, que é o seu signo solar, para o seu signo ascendente, ou mesmo, se você tem conhecimento de astrologia, você pode aplicar isso no seu mapa inteiro, projetando as casas direitinho.
Caso você conheça só o seu signo solar, não tem problema nenhum. O aproveitamento é muito bom também. Muitas pessoas conhecem também o signo ascendente, que é extremamente famoso. Aí você, tendo conhecimento do ascendente e do seu próprio signo, você faz o seguinte: o seu próprio signo representa os seus desejos, seus anseios, que se você estiver na luz, na fluência, porque eu vou dar os 2 pontos para todos os signos, você mantém essa energia de acordo com o que você está buscando. A mesma coisa com o ascendente, só que o ascendente representa o quê? Não é diretamente os anseios, é o primeiro passo, é a iniciativa que, se você estiver com a energia dele bem resolvida, você está pronto para dar o primeiro passo para conseguir o que você está buscando, ok? Então estas eram as dicas iniciais antes do desenvolvimento da mandala. E quem é o primeiro signo que nós vamos falar? Exatamente o signo onde nós teremos nessa semana a lua cheia, que é chamada de superlua. Estamos falando de quem? Estamos falando dos geminianos. Geminianos, essa é uma semana muito bacana para vocês, porque através dos influxos da lua cheia, que está sob a sua égide, você terá como se fosse um poder de visão, como se fosse uma tremenda lanterna, que você projeta nos locais, na verdade é simbolismo, nas suas experiências onde as coisas não estão bem resolvidas, e você consegue enxergar o que flui e o que não flui. Então o primeiro setor que vocês caíram representa exatamente o primeiro passo, como que a gente vai para cima, no que realmente vale a pena ou não. Então esta lua cheia, ela pode demonstrar para todos vocês, junto com o seu regente que está andando ainda, tudo que realmente está legal, está bacana e que você pode continuar colocando a sua energia, porque esta luz que está iluminando tudo pode dar uns direcionamentos muito bacanas. Tipo assim, você está colocando a sua energia em algo que você está buscando, que normalmente todo mundo faz, mas você com esse poder nessa semana, você terá condições de ver, opa, estou colocando a energia num negócio aqui que eu estou vendo que está andando, que está fluindo. Eu recebo os sinais da lua cheia de que está tudo legal, está tudo bacana. Então, é o momento de você colocar mais ainda a sua força com este poder da superlua nessa semana, que você está com uma expressão muito bacana do seu ser, inclusive para conversar, trocar ideias, etc. Então vai com tudo. Já nas experiências que esta superlua pode iluminar, de repente pode demonstrar alguns pontos que não estão legais, que você está colocando a sua energia e você não vai ter resultado nenhum. Então ela pode demonstrar, olha, breca um pouquinho, segura a onda, espera a situação melhorar um pouco, se definir melhor, para aí sim você colocar a sua força. Ou mesmo, de repente você ver pontos que você fala, opa, aí eu não gasto mais a minha força pessoal. Então são os 2 pontos de fluência e de desafio que, de acordo com a sua experiência, você ficando ligado nos sinais que podem aparecer no cotidiano, no dia a dia, você vai saber se vale a pena colocar sua energia, muitas vezes até fortalecer mais a incidência dela na experiência, ou se você deve recuar um pouquinho, se for o caso, até deixar de vez na sua vida. Muita atenção que a força da lua está com vocês nessa semana. Agora, qual é o signo que ficou em segundo na semana? Vamos trocar uma ideia com os cancerianos que estão com a energia aí do Júpiter em retrogradação. Essa força da lua, a lua tem tudo a ver com os cancerianos. Então essa lua, ela pode mostrar a sua força nos caminhos que de repente você está incidindo a sua energia, mas que eles são estáveis, que eles são firmes, que eles são confiáveis. Ou de repente caminhos que você fala, meu Deus, olha, eu estou colocando minha energia nisso, não existe confiabilidade nenhuma. Eu estava contando com essas pessoas e com essa situação, de repente no sentido de fluência, e eu percebo que eu não estou num lugar seguro. Então poderíamos dizer que esse setor que vocês caíram é um setor de segurança,
que na fluência você observa que as coisas estão legais, que as coisas estão boas, seja no desafio ou na fluência, as pessoas ou a própria experiência em si, ela converge com a sua força pessoal. Então você fala, bom, vamos continuar, vamos colocar aqui minha energia nesse caminho, porque aqui eu me sinto seguro. A palavra para vocês é essa, segurança. Porque com esse Júpiter retrógrado que está aí, tudo que você de repente está otimizando demais e de repente não possui essa segurança, é um momento maravilhoso nessa semana de superlua você observar e falar, opa, nesse caminho aqui eu posso me dar mal. Então é o momento de segurar, esse é o lado desafiador. Que se você perceber que falta segurança, que existe de repente, vamos dizer assim, uma expansão de energias que podem fazer com que você corra riscos desnecessários, pensa bem antes de você continuar incidindo a sua força nessa experiência. Já pelo contrário, como já falei na fluência, se você sentir estabilidade, segurança, as experiências demonstrarem para ti que estão realmente junto contigo, seja no lado desafiador ou fluente, é o momento de você abrir o seu coração e deixar a energia fluir. Basta você encaixar estas informações de acordo com o caminho que chegar para vocês, para você saber como você deve agir, ok? Muita atenção. Agora vamos trocar uma ideia com o signo que ficou em terceiro na semana. Vamos trocar uma ideia com os leoninos. Leoninos, como eu já estou falando para vocês já há um bom tempo, a energia do Sol está em um signo que traz a mesma energia do seu elemento. Então é um momento, poderíamos dizer, bom para os leoninos. E o setor 3 representa o setor da troca de ideias, o quanto foi enfatizado no vídeo completo aqui na primeira parte, a necessidade da troca de ideias. Então vocês estão com este poder. Se você perceber que tudo que você fala, que tudo que você se predispõe a conversar, negociar, expor os seus pontos, tudo é bem recebido, existe essa fluência na troca de ideias, novos caminhos podem surgir com esse poder da lua cheia, mas tudo, guardem, o seu poder está na comunicação, está na troca de ideias. Então, além da fluência do Sol que te apoia, se você perceber que existe essa possibilidade de você conversar, expor verdadeiramente o que você quer na experiência, possivelmente você vai ser bem compreendido. O que você falar, as pessoas vão entender. O que elas falarem para você, você também terá a capacidade de decodificar. Aí que está o poder da luz, da lua cheia, que vem com todo esse poder maravilhoso que pode colocar para você a visão de onde a sua comunicação e troca de ideias flui e onde, de repente, ela pode emperrar. Agora é o lado desafiador. Já pelo contrário, se você perceber, quando você sentir essa energia, agora eu converso, agora eu troco uma ideia, que não é bem aceita a conversação, que o outro lado não te compreende de jeito nenhum, ou que vem uma energia do outro lado, que eu estou falando de pessoas e experiências, que de repente não caem bem para ti, não existe uma possibilidade de entrar em sintonia, muito cuidado com palavras que ferem, com palavras que de repente vêm com uma energia pesada, tanto da sua parte como do outro também. Se essa energia estiver presente, é o momento de recuar um pouquinho, de esperar novas oportunidades para que essa conversação tenha uma possibilidade de harmonia e equilíbrio. Então estes são os dois pontos para vocês. Novamente, o Sol está te ajudando e com esta Lua especialíssima, que é chamada de superlua, vocês têm essa possibilidade maravilhosa. Fiquem atentos para ver onde o poder da comunicação se direciona. Isso está na mão de vocês. Agora vamos trocar uma ideia com o signo que ficou em quarto na semana. Vamos conversar com os virginianos. Virginianos, a energia do Sol te desafia. Enquanto ela estiver nessa égide astral, você tem que tomar um pouco de cuidado com a força do Sol, principalmente nesta semana, com o poder dos sentimentos. Isso mesmo. Se você perceber
que a energia dos sentimentos vem de uma forma pesada, ou seja, as pessoas que você interage normalmente, o que é trocado de energia, te coloca uma energia de sentimentos baixos, de sentimentos densos. Sabe quando a gente não se sente bem numa situação? Quando estamos com pessoas e situações que de repente podem até em algum momento estar legal, mas nessa semana a grande revelação para você que pode ser um caminho a ser pensado é isso. Quando eu estou nessa experiência ou quando estou nessa situação, eu sinto uma energia densa dos sentimentos. É momento de trabalhar isso. Tomar cuidado com a cauda do dragão, que é um ponto astral que está aí, porque se você de repente se envolver com uma energia densa, como projeção de sentimentos pesados, seja qual for o tipo de experiência, você pode criar aprisionamentos pesados que mais para frente vai ser muito mais difícil trabalhá-los. Então presta atenção nisso. Cuidado para não se envolver com energias onde existe muita densidade na força emocional trocada nas experiências, ok? Já o lado fluente é exatamente o contrário. Essa força emocional vem com uma coisa legal, sabe? Aquela coisa que te coloca para cima, que você sente, pô, aqui eu me sinto também. O verbo sentir deve ser conjugado por vocês. Então, de repente, até experiências que estavam mornas, que estavam brandas, mas que são importantes para ti, de repente, se elas vierem com uma expressão legal, com uma energia bacana, que você fala, pô, aqui eu me sinto bem. Lembre-se de novo, não é brincadeira. Conjugue o verbo sentir, aqui eu me sinto bem e etc. É sinal que você está na fluência da energia. Então essa superlua vem para te apoiar, para deixar bem claro que a linguagem dos sentimentos, tanto no sentido de elevação de coisas boas e também de densificação, tudo ficará muito claro para você observar quais as experiências que agregam e quais as que não mais devem ter o dispêndio da sua energia nelas, o momento de se cuidar e preservar, caso o desafio esteja presente, ok? Essa é a dica para vocês. Agora vamos falar com o signo que ficou em quinto nessa semana. Vamos trocar uma ideia com os librianos. Librianos, a energia de Vênus, ela está com um novo posicionamento nessa semana e Vênus é o seu regente. Ela entra no elemento fogo e como vocês representam a energia do elemento ar, o elemento fogo, ele de repente otimiza, ele coloca muita energia, muita força com a sua expressão pessoal. Agora, como que você observa toda essa energia, todo esse fluxo em relação à sua vida e às experiências? Se você estiver na fluência, esse novo posicionamento de Vênus na semana, ele vai te demonstrar um sentimento, uma força de alegria, de prazer de estar vivendo a experiência. Sabe quando a gente se sente muito bem, a gente se sente à vontade, onde a gente percebe que a gente é autovalorizado na experiência, onde a nossa criatividade, a nossa expressão, ela flui de uma maneira legal. Quando a gente chega em qualquer local, onde a gente percebe que a gente é notado, isso é só um exemplo figurado. E ali, com esta força, você consegue colocar verdadeiramente quem você é e você é muito bem aceito. Isso vai ocasionar automaticamente uma fluência muito bacana. Vamos supor que você esteja em uma experiência que está meio enrolada. Se for para você incidir com a sua energia, essa superlua vai transformar a sua força pessoal em criatividade, em luz, em brilho, uma força de prazer, de alegria de estar desfrutando da experiência. Então, as coisas boas que realmente estão em sintonia contigo podem ser demonstradas através disso que você vai vibrar. Novamente, alegria, prazer de estar vivendo isso, seja o que for. Já pelo lado contrário, é exatamente a energia que te tira, que te baixa o astral, aquela energia que te tira o prazer. Aquela energia que quando você se coloca na experiência, você fala, pô, mas o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu não sou valorizado. Muitas vezes eu tenho que ficar colocando uma energia em mim que muitas vezes não sou eu mesmo. E tem coisa pior do que você não ser você mesmo, ou você segurar a sua energia para não poder colocar verdadeiramente quem você é. Se isto estiver presente, muita atenção, que essa superlua está demonstrando para você que este é um local de muita atenção e cuidado, que deve ser retrabalhado ou, por que não, esquecido da sua parte, porque
porque não existe a autovalorização do seu ser. Sentiu esse baixo astral? É um tremendo alerta, mas se for pelo contrário, como já falei, uma energia de astral alto, uma energia de prazer, de alegria, de autoafirmação, coloca mais ainda o seu coração na experiência, que tudo tende a melhorar mais ainda. Apenas observe isso nas suas experiências, ok? Agora vamos conversar com o signo que ficou em sexto na semana. Vamos conversar com os escorpianinos, o Mercúrio, que deixou a sua retrogradação na sua égide. Ele está passando exatamente pelos lugares que ele fez a retrogradação. E no final de semana ele se encontra com Lilith, que está fechando o seu ciclo na sua energia pessoal. Daqui a pouco vai embora. Então é o momento de demonstrar que você se superou com tudo que você está buscando, vivendo os desafios e as fluências, e transformar essa Lilith em poder. Ainda mais com esse Mercúrio no sentido direto, que está passando por onde ele demonstrou o que você precisa arrumar. O sexto setor, a própria tônica é essa, é arrumar, é organizar, é como se diz no ditado popular, vamos limpar a casa, vamos limpar a bagunça. É isso que você deve fazer. Na fluência, você vai perceber que essa superlua pode demonstrar para você todos os pontos ainda que devem ser arrumados na experiência, mas não arrumados porque estão ruins e etc. Não, arrumar para deixar ainda melhor, mais limpo, com mais, vamos dizer, mais fluência, mais energia boa. Então é um momento que todos os escorpianinos poderão definir o que são prioridades, o que são coisas secundárias, onde colocar a sua energia no seu dia a dia para que as coisas fluam de uma forma legal. É esse tipo de organização, no sentido bacana, que você tem a possibilidade de enxergar com esse Mercúrio e com a Lilith, que novamente vão fazer uma conjunção no final de semana para você ter a prova dos 9. O que seria o lado desafiador? Você começa a enxergar que determinadas coisas onde você estava colocando a sua energia, ali na verdade é uma bagunça, não tem resultado, é uma prioridade que você deve colocar em segundo plano na sua vida, ou uma tremenda bagunça em determinadas coisas, se fala e faz pouco, tanto da sua parte como também do lado externo. Muita atenção, se isso estiver presente, representa que você está mais no lado desafiador dessa superlua cheia. Então ela pode demonstrar, olha o monte de bagunça que você deixou aqui. Você não tem energia para arrumar? Você não tem mais paciência para arrumar isso? Muita atenção com estes pontos. Veja para onde direciona a energia desse influxo lunar nessa semana com a sua força pessoal, ok? Agora vamos conversar com o signo que ficou em sétimo na semana. Vamos trocar uma ideia com os Sagitarianos. Sagitarianos, vocês estão com a energia do Sol. Chegou o Vênus aí, a força de Marte está aí, tem muita energia em Sagitário, e principalmente nessa semana com a chegada de Vênus. E Vênus, como a gente bem sabe, representa o amor, representa o afeto, representa o nosso amor próprio. E esse setor que vocês caíram, lembrando que vocês estão com o Sol aí, é um momento de vocês se autoafirmarem. Se não fez aniversário ainda, não tem problema. A energia do Sol já está começando a brilhar para vocês. O sétimo setor é o setor dos relacionamentos, das parcerias, das associações. Então, para vocês, sendo que essa energia da lua cheia vai estar a 180 graus, você terá a capacidade de ver a projeção da superlua em todas as suas parcerias, relacionamentos que não são só afetivos. Podem ser? Sim, mas não são só os afetivos. Então você vai olhar e ver os parceiros ou parceiras ou pessoas que você abriu a sua energia pessoal, que vale a pena ainda ficar na sua vida ou não. Vocês compreenderam? No sentido da fluência, essa superlua vai demonstrar de uma forma bem clara aquelas pessoas e situações que valem a pena ainda estar junto contigo, que agregam valores, que estão nos projetos junto de ti. É aquela coisa que quando você precisa deles, eles te auxiliam. Quando eles precisam de você, você abre o seu coração. Ou seja,
é uma ajuda mútua. Então você vai ter a capacidade de enxergar isso se você estiver na fluência. Já pelo contrário, se você estiver conectado mais no lado desafiador, você pode ver, de repente, determinadas parcerias onde você abriu a sua energia pessoal e, na verdade, as pessoas ou mesmo a situação não estão nem aí contigo. Se comprometeram, mas agora não fazem o que tem que ser feito. De repente você precisa deles, você já se doou muito e eles não estão nem aí com você. Ou de repente eles te vampirizam demais, isso pode ser denunciado também. Então são esses dois pontos na fluência, parceiros legais. Na força desafiadora, parceiros que não valem mais a pena ter a sua energia trocada ou, no sentido de interação, estar junto com eles. É um momento de muita atenção e separar o joio do trigo, ok? Agora vamos conversar com quem? Com o signo que ficou em 8º na semana. Vamos trocar uma ideia com os capricornianos. Capricornianos, o seu regente Saturno está no movimento direto. É um momento muito auspicioso para vocês, ou seja, é aquele momento que você tem que ter um direcionamento. É aquele momento que você pega essa força do Saturno e fala, realmente eu encerro ciclos que já cumpriram o seu papel na minha vida e começo a colocar a minha energia naquilo que realmente vale a pena. Saturno é o seu regente e ele está falando, agora chegou o momento de andar para frente. Para de olhar para trás ou de ficar com situações que não tem mais sentido na sua vida. Na fluência, o que essa energia da superlua traz para vocês? Uma possibilidade de você enxergar com extrema clareza onde você pode colocar o seu coração como um todo, com bastante intensidade, tipo, olha como este é um caminho bacana, olha como este é um caminho legal, que vale você colocar a sua força, porque ali você pode ser pleno, ali você pode colocar a sua força de forma integral, porque ela será bem aceita. Então é a intensidade da sua força naquilo que a superlua vai demonstrar. Olha como aqui é um caminho bacana para você. Mas como tudo tem dois lados, no outro sentido a superlua vai deixar bem claro as coisas que não mais se encaixam na sua vida. Seja qual for o tipo de experiência. E ela deixa bem claro, se você não conseguir alterar isso que literalmente você vê que não está mais em sintonia com o seu ser, passou do momento de você seguir outro caminho e deixar isto de lado. Observem que é auspicioso. Auspicioso é um bom agouro. Então essa lua ilumina bem claro. Isso serve? Põe a sua energia de forma integral. Já isso aqui não serve, não dá para mudar? Encerrou o ciclo. Momento Fênix. Deixar cada um seguir o seu caminho e desapego integral. Muita atenção que a lua pode mostrar todos esses caminhos para vocês. Agora vamos trocar uma ideia com o signo que ficou em 9º na semana. Estamos falando dos aquarianos. Aquarianos, o 9º setor, ele representa um setor, por que não dizer um setor de sabedoria? Um setor que, através de todas as experiências que passamos, nós sabemos o direcionamento do nosso foco. Lembrando que o Plutão está aí, ele está no movimento direto, então ele está falando, é olhar para frente, é procurar demonstrar que aprendeu com as experiências e seguir adiante. Então essa energia do 9º setor com a superlua demonstra para vocês de uma forma bem clara. Se você estiver na fluência, representa que você demonstra os aprendizados em relação às experiências que você se envolveu, tanto no sentido desafiador como fluente, e você sabe seguir adiante, tipo aprendendo com os erros e potencializando os acertos. Este é o verdadeiro sentido de sabedoria do 9º setor. Já para o lado desafiador, o que representa para vocês? Mesmo com o Plutão andando em frente, você está meio sem caminho, você está se sentindo preso. A Lua pode demonstrar para você onde estão os pesos extras que estão na sua vida
E ela pode denunciar isso de uma forma bem clara no seu dia a dia, seja qual for o tipo de experiência, relacionamento, trabalho, família, dinheiro. Ela pode demonstrar onde estão os aprisionamentos que você está permitindo na sua vida e o Plutão está gritando aí, já demorou a hora de você se livrar disso. Então, a sabedoria com foco. Se você perceber que as coisas estão fluindo, que você demonstrou aprendizado mais do que nunca, continua focado no seu objetivo e meta. Já pelo contrário, se você perceber, olha, eu não tinha visto esse aprisionamento, que pode ser tanto seu como algo de fora que te prende, mais do que o momento de você se livrar disso. Tirar essas correntes para soltar a sua energia rumo ao alvo que você definiu que é importante na sua vida. Então esta é a força e a expressão da superlua para todos vocês aquarianos, onde ela vai intensificar essa energia de Plutão em vocês. Agora vamos conversar com o signo que ficou em 10º na semana. Vamos trocar uma ideia com os piscianos. Piscianos, a energia do Saturno já está no sentido direto, já deixou a retrogradação e daqui a pouquinho Netuno também deixa a sua retrogradação. São essas duas forças que retornaram para a sua energia pessoal. Quantos aprendizados com essas retrogradações podem ter se manifestado? Esses aprendizados vêm trazer para você qual a mensagem? Que se você, com eles, você aprender a ter disciplina, força e superação, você terá uma possibilidade maravilhosa de direcionar a sua energia rumo aos seus objetivos agora no final do ano, já se programando para 2026. Sendo que o Saturno está no sentido direto, ele está falando, vamos lá, disciplina, foco. Você tem tudo para achar qual é a sua verdadeira montanha, que nesse sentido simbólico representa diretamente os seus objetivos e metas, mas ele diz, tem que ter força de superação e disciplina naquilo que você realmente quer. O que seria isso? Para você construir uma parede, não é vou construir ela de qualquer jeito, de uma vez só. É tijolinho por tijolinho e você constrói uma base maravilhosa para o início do ano que está chegando, para ter um 2026 muito bacana. A mesma mensagem fica em relação ao Netuno, que, como eu disse, também vai deixar a sua retrogradação. Então são duas forças que te liberam para você seguir adiante. No sentido do fluxo, é você aproveitar essa energia maravilhosa e focar naquilo que realmente interessa. Mas não esqueça dessa palavra, com direcionamento, não perdendo aquele objetivo que é importante para ti. No sentido desafiador, é você, de repente, já ter passado muitas experiências desafiadoras e estar se sentindo vencido por elas. Levanta essa energia. Essas retrogradações agora começam a andar para frente, deixam esse movimento retrógrado e você está com tudo para colocar com muita força e perseverança a sua energia no seu objetivo. Mas é necessário, fechando com vocês, perseverança, foco e disciplina. Não é de qualquer jeito. Tudo tende a dar certo, beleza? Agora vamos conversar com o signo que ficou em 11º na semana. Dessa vez ficaram quase por fim, arianos. É vocês mesmo, Áries. Vamos em frente, arianos, o 11º setor. Vamos lá. O regente de vocês, que é Marte, está em um signo com a mesma égide do elemento que te rege, que é fogo. Então, como está essa energia da motivação, aquela energia da iniciativa? Não esqueçam, Quirón ainda está aí, que Quirón não é um planeta. É uma energia que já está pedindo há muito tempo a cura da sua alma. E vocês têm tudo com esta superlua para dar um direcionamento bacana com esta força de Marte, para vocês terem assim um foco legal naquilo que realmente interessa. Não ficar dispersando a sua energia em coisas que não tem nada a ver. Este é um problema que vocês têm que observar. Porque muitas vezes nós somos influenciados, essa é a tônica do 11º setor, que vocês caíram com a projeção da superlua. Muitas vezes a gente perde o foco por causa das interações dos grupos e dos amigos que nós fazemos parte. Então, de repente, se você perceber que eu estou gastando muita energia em coisas que não tem nada a ver,
Esta é uma oportunidade que essa superlua demonstra para vocês. Então você está pegando toda essa energia do Marte que está no mesmo elemento que representa a força do fogo que te rege, e você está dispersando a força. No lado desafiador, você continua, sabe, colocando energia num monte de coisa e, na verdade, não coloque nenhuma. Por causa do excesso de interações, você liga demais para o que os outros falam, para o que os outros, de repente, te influenciam, te chamam para um monte de coisa e você vai aceitando tudo. Então, na brincadeira, você é tudo e ao mesmo tempo nada, porque você se fragmenta demais com as suas interações. Esse é o lado desafiador que vocês têm que prestar atenção. Já no lado da fluência, você vai saber separar as interações que valem a pena das interações onde você está, de repente, dispersando demais a sua energia. Então você vai conseguir enxergar, pô, aqui eu reparei que quanto mais eu interajo, mais eu vou para frente, mais eu evoluo, mais a minha energia é legal, mais eu tenho aprendizado. Esse é um lado maravilhoso. Então você vai saber tirar das suas interações. Quando eu falo interação, pode ser tudo, tanto nas redes sociais, no mundo virtual, como também no sentido presencial. Então ele vai te dar um foco, vai te dar um direcionamento para os grupos que valem a pena você continuar pertencendo. Já se você for pego pelo desafio, você vai ficar totalmente disperso, no ditado popular, joga flecha para tudo quanto é lado, porque não sabe qual é seu alvo, e você é uma pessoa fragmentada, então não existe a cura de Quiron. Vocês entenderam? Então preste atenção em todas as mensagens que a superlua pode trazer para você separar também o joio do trigo, beleza? Agora o signo que ficou por último na semana, vamos trocar uma ideia com os taurinos. Taurinos, vocês receberam a energia do Urano retrógrado. Quanto tempo Urano ficou aí na égide de vocês? Praticamente 7 anos, isso mesmo, 7 anos. Aí ele entrou no próximo signo, mas agora na retrogradação ele voltou. Então ele está tirando a prova dos 9, do quanto você trabalhou a sua inovação, o quanto você foi criativo, o quanto você colocou de energia nova, de energia que te liberta de repente, correntes, que essas correntes que eu falo é no sentido simbólico, que te aprisionavam, que não te davam resultados do que você queria. Acredito que ficou bem claro. Então seria como se fosse aquele professor que te passou um monte de ensinamento, saiu, ficou um tempo fora e ele volta agora para ver se você está colocando em prática. Essa é a energia do último setor, porque o último setor que vocês caíram é aquele que tem a possibilidade de enxergar todos os 11 anteriores das casas astrológicas e fala, bom, eu realmente aprendi, eu estou forte para seguir adiante, eu posso idealizar o que eu estou buscando, eu tenho consciência para isso. Então a grande mensagem para vocês, existe aprendizado, você realmente em todos esses anos, olha, foram 7 anos, 7 anos de aprendizados, onde tudo que precisava ser quebrado, rompido, foi demonstrada essa possibilidade para você que você aprendesse, para que você se inovasse. Adoro esta palavra para Urano, se inovar de uma forma diferente para se libertar. Então todos esses aprendizados estão sendo cobrados. No sentido da fluência, você demonstra que você aprendeu. Você demonstra agora com essa superlua que vem trazer sinais para todos que você está pronto para jogar a sua energia realmente no que interessa, com consciência, com aprendizado assimilado. É isso que esse Urano retrógrado que retornou aí, ele vai olhar e falar, maravilhoso, aprendeu, segue em frente. Já o lado desafiador é demonstrar que não aprendeu. Retornar para velhos hábitos, para energias que já não funcionavam, que você deveria ter reformulado, e você continua da mesma forma teimoso, ou, vamos colocar assim, teimando em determinadas posturas com experiências que você já deveria ter reciclado na sua vida faz tempo. Então a Lua vem falar, olha aí, você vai continuar com isso ainda? Depois de tantas coisas que eu já demonstrei que você deveria se reposicionar em relação a isso, mas eu acredito que a maioria de vocês
tiveram os aprendizados, estão fortes e firmes para seguir adiante. Estes são os caminhos e as projeções dessa superlua para vocês. Então esta é a energia, esta é a força para os 12 signos que essa superlua com o poder da fase cheia demonstra para todos nós. E não se esqueçam, finalizando o nosso bate-papo aqui, esta semana, dia 3, quarta-feira, estaremos juntos aqui numa super live Tarô e Cabalá 2026. Possivelmente a Luísa Tamer, que está aqui nessa estreia, quem está ao vivo, já colocou o link aí no chat, vai colocar também no comentário principal, basta você entrar nos comentários e ver ali. Você ainda tem o link de inscrição que você abre a possibilidade de você baixar uma mentalização fantástica que nós estamos dando gratuitamente para vocês. E também recebe ainda de brinde, junto com essa mentalização que é totalmente gratuita na inscrição, as apostilas de Tarô e Cabalá para os seus estudos. Aí você chega quarta-feira prontinho para que com seus dados pessoais possa utilizar todo o desdobramento do Tarô e da Cabalá em 2026. Não perca, anota aí essa super live. Não fez a inscrição ainda? Corre aí nos links que a Luísa está disponibilizando para que você ainda se inscreva. Caso você já tenha se inscrito, talvez, não posso dar certeza, se a live já está pronta aqui no canal, a Luísa também vai colocar o link da live para você clicar e ali você dá o seu like, ativa a notificação, o pessoal já deve começar a sua troca de ideias ali no chat e quarta-feira nós estaremos juntos aqui no YouTube às 20 horas. Não perca o nosso último encontro ao vivaço aqui no YouTube, tá bom? Estou esperando vocês dia 3 de dezembro, quarta-feira, Tarô e Cabalá 2026. Você não me segue no Instagram ainda? Ali tem dicas e toques diários de astrologia. Newton.schutz. Todos são bem-vindos. Ali você vai perceber que existe um conteúdo muito bacana, sempre passando informações, tudo gratuito e tudo aberto para vocês. Então, você quer me prestigiar? Segue ali, Newton.schutz. Agora, fechando, se você quer continuar os seus estudos comigo, olha, newtonschutz.com.br. Está terminando o nosso bate-papo. Assim que terminar a nossa estreia aqui, acesse o meu site, ali você tem a reflexão astrológica semanal. Você tem o blog que as meninas postam, todo o resumo das energias da semana com astrologia e com tarô. Confere, está um site muito legal. E ali você tem também, logo que você abrir ali, tem o boxezinho da lista VIP, onde você se inscreve com o seu e-mail. E ali você recebe todos os informativos do que a gente está fazendo, realizando. Você recebe os links de tudo que a gente está fazendo, a própria reflexão astrológica por e-mail. Você recebe todos esses informativos de uma forma muito legal. E no meu site ali tem o próprio WhatsApp da equipe, caso você queira conversar com eles, ok? E lá no meu site também você tem os meus cursos online. Todos são profissionalizantes, todos têm um certificado no final. Então, se você quiser estudar comigo com uma condição legal, sempre são cursos que são possibilitados em 12 vezes no cartão com preço extremamente justo. Astrologia, tarô, cabalá, numerologia, radiestesia, são mais de 40 anos de estudos e também de parte prática, isso mesmo, porque eu fiz muitos anos de atendimento. Então, além da teoria, tem a prática e os cursos estão totalmente renovados. Então, a possibilidade maravilhosa, eles estão exatamente com essa qualidade aqui, com muito material de apoio, o meu apoio da minha equipe na plataforma dos cursos e também por e-mail. Então, você não vai ficar sozinho nem um minuto. Então, se você quer estudar comigo, com essa condição e com essa segurança e podendo se tornar um profissional com certificado, newtonschutz.com.br, clica em cursos online. Você não vai se arrepender. E caso, isso é muito raro, mas caso você se arrependa, você tem 7 dias de garantia. Olha que bacana. Só não tenta quem não quer. A partir do dia de compra até o 7º dia, você recebe as aulas iniciais.
Se caso você não curtir, você pode pedir o seu investimento como retorno de forma integral. Então, risco zero. Você só não tenta se você realmente não quiser. Mas asseguro que você vai aprender demais e tudo que você aprender, que a gente parte do zero, você não precisa ter conhecimento nenhum, seja qual curso você escolher, você vai utilizar isso até o fim da sua vida. E como eu disse, podendo se tornar até um profissional. Então é isso, galera. Tô esperando vocês. Amanhã, 10 horas, estamos aqui com o tarô também, com uma estreia. Sempre é muito legal e trabalha com uma energia conjunta com esse de astrologia, mas principalmente quarta-feira, dia 3, às 20 horas aqui no YouTube. Estou esperando vocês. Divulga para quem gosta de projeções para o ano e gosta de tarô, gosta de cabalá. Vocês sabem da profundidade que eu trago nas lives. Você vai utilizar a sua numerologia pessoal, que eu vou explicar ao vivo aqui no YouTube, em relação a essas linhas de conhecimento. Será mágico. Estou esperando vocês. Já indica para alguém que curte, ok? Então é isso, galera. Os links de inscrição estão aqui no chat e também no comentário principal. Baixe os materiais que a gente separou para vocês, a mentalização, as apostilas, e também acesse o link da live, caso esteja já aberto para todos. Dá o seu like, ativa as notificações. Estou esperando vocês quarta-feira, dia 3, Tarô e Cabalá 2026. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Acredito em vocês, acredito em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo, até breve.